Pai Celestial, te agradecemos bastante pela liderança da terça-feira. Pedimos, Senhor, para que abra as páginas das Escrituras para cada um de nós. Ajuda-nos a ver, a entender, a crer, a aplicar a palavra no nosso coração. E também para alcançarmos outras pessoas em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Viemos a 1 Coríntios, capítulo 1. Estou lendo o verso 9. Deus é fiel, o qual também vos chamou à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer que notem isso, chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 4. 2 Coríntios, capítulo 8, lendo o verso 4. Diz: pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, a comunhão que guia ao ministério dos santos. Veja o que lemos no capítulo 1, verso 9, comunhão com o Filho. Aqui temos a comunhão com os santos. Viemos 1 de João, capítulo 1, estou lendo o verso 3. 1 de João 1, 3. O que vimos, aqui o apóstolo a falar, o servo de Deus, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, nós os apóstolos, nós os servos de Deus, e realmente a comunhão é com o Pai e também com o seu Filho Jesus Cristo. Ao olharmos os 3 versículos das Escrituras que lemos, descobrimos a menção da palavra que diz comunhão. E diz, fomos chamados à comunhão com o Pai, com o Filho e também com os santos de Deus e os servos de Deus. Esta noite, ao olharmos esses versículos, estamos a ver a chamada divina para a comunhão divina. Ele nos chamou, Deus nos chamou, o Pai Ele mesmo nos chamou e nos chamou à comunhão com o seu Filho. É uma chamada, é um mandado de Deus. Assim que lemos, fomos chamados para a comunhão com o Filho, com os santos e também com os servos de Deus. Um lado, podes falar de uma comunhão transformadora com o Filho. Viemos ao Filho no arrependimento, viemos ao Filho como Salvador, viemos ao Filho e estás em comunhão com Ele, relacionamento com Ele e transforma a sua vida. Veja a comunhão com o Filho. A segunda coisa é a verdadeira comunhão com os santos. Você foi chamado para a Assembleia dos Filhos de Deus, trazido à congregação dos santos de Deus, e assim que vens a essa comunhão da congregação na Assembleia, estás em comunhão com todos os crentes, com a fé preciosa como a tua. Então, temos também comunhão com os servos de Deus, com os apóstolos do Senhor, com os pregadores do Evangelho, com os pastores da igreja. Esta é uma comunhão digna com os seus servos. Falamos da comunhão como uma coisa, não é somente que tu recebes, você recebe, dá. Você responde, recebes. Você abençoa e beneficias. Significa que se você tem a comunhão com os santos, você dá a eles, eles dão a ti, você recebe e dás. Assim que comungas com os meninos de Deus, recebes deles e responde a eles. Há 2 lados, não é somente que eu sou parte da igreja, porque sou parte da igreja, tenho comunhão com o povo, eles me alimentam, eles me ajudam e tomam conta de mim. Penso que isso é a comunhão.
Isso é muito maravilhoso estar nessa comunhão. Sempre quando estou doente, vêm comigo, oram comigo, e eles compartilham comigo, lêem a Bíblia para mim, e nunca dou nada de volta. Isso não é comunhão. Comunhão é dos dois lados. Pensando no Filho de Deus, Ele nos deu muitas coisas. Ele nos deu tudo quanto tem, e se estamos em comunhão com Ele, temos que dar alguma coisa de volta a Ele. Nós recebemos dele e damos a Ele. A mesma coisa com os santos de Deus. Se os santos na Assembleia da Igreja do Deus Vivo, recebemos deles e damos a eles. A mesma coisa com os servos de Deus, recebemos deles e damos a eles. Na comunhão com o Filho, olha para isto, nos alimentamos na sua palavra. Isso é que é ajuda na comunhão aí. É o F. Nós abraçamos a sua vontade. Não pode dizer que estás em comunhão com o Filho, com Jesus Cristo, e não se alimenta na sua palavra. São as bases da comunhão com Ele. E abraçamos sua vontade para amar. É o Ele na comunhão. Amamos. Somente amamos. Ele nos alimenta mais e mais com esta palavra. Nós aprendemos os seus caminhos, porque estamos em comunhão com Ele. Ele nos dá e também aprendemos e somos preocupados em aprender os seus caminhos. Obedecemos sua palavra. Essa é a comunhão. Comunhão com o Senhor, comunhão com Cristo. Assim que nos dá, assim que nos ensina a palavra, obedecemos sua palavra. E somos afastados dos lobos, porque Ele é o verdadeiro pastor, Ele nos guia, porque Ele é o pastor, Ele nos afastamos dos lobos. Não só isso, nós buscamos a sua vontade, a sua sabedoria. Nós podemos ser sábios do que Salomão, podemos ser sábios mais do que outro. Quando a sua sabedoria no Novo Testamento, buscamos sua sabedoria. Ajudamos-nos na sua palavra. Temos comunhão com Ele, Ele nos dá e recebemos, e temos que dar algo de volta, temos que nos consagrar, temos que entrar nossa vida a Ele, porque por causa disso somos ajudados na sua palavra e crescemos no seu testemunho. Ele disse: ide em todo o mundo, pregou o evangelho a toda a criatura. Aqui estamos nós, temos comunhão com Ele, por isso testemunhamos do Senhor. Nós acrescentamos quando testemunhamos. Nós acrescentamos o pasto quando acrescentamos no seu testemunho. Nós louvamos a sua dignidade. Ele é digno de ser louvado, é digno de receber toda a glória e honra. É por isso nossa vida despendemos em louvor ao Senhor. Comunhão com o Filho. Agora, temos também comunhão com os santos de Deus. Aqui estamos nós, na casa da fé. Aqui estamos nós, com os filhos de Deus. E diz, estamos em comunhão com os santos. Nós temos comunhão com os filhos de Deus. Nós perdoamos também e suportamos. Muita coisa acontece na comunhão, muita coisa acontece na congregação, muita coisa acontece entre nós e os filhos de Deus. E se estamos na verdadeira comunhão, perdoamos e suportamos. Edificamos uns aos outros. Isso é comunhão. Edificas a Ele, Ele te edifica. Compartilham. Você compartilha com Ele a palavra de Deus. Testemunhamos juntos, encorajamento juntos. Faz-te que edifique-se uns aos outros. Ele na comunhão é que nós amamos-nos uns aos outros. Nos elevamos uns aos outros. Significa que aquele está embaixo, você está em cima nesse tempo. Você o levanta. Isso é parte da comunhão. Ele é triste, você o levanta. Ele é desencorajado, você o levanta. Alguma coisa que acontece, problemas na sua vida, você o levanta. Você observa uns aos outros. Não é somente vir esperar que ele venha e diga, eu estou embaixo. Não, você olha, você observa, descobre que ele está triste. Na comunhão não é somente ir ao seu caminho, ele ir ao caminho dele e não saber o que está acontecendo com o companheiro, com a companheira. Nós observamos-nos uns aos outros. Advertimos-nos uns aos outros. E se o irmão não está a fazer bem, na comunhão não é somente olhar em todo momento, não é somente, ok, Deus te abençoou, está tudo bem, tudo o que estiver a acontecer, não. Nos advertimos uns aos outros. Servimos-nos uns aos outros.
servimos-nos uns aos outros no amor, servimos pela fé, servimos com tudo quanto temos, servimos-nos uns aos outros. H, ajudamos-nos uns aos outros. E também, assim que pensarmos dessa comunhão, intercedemos uns aos outros. Ele tem problema. Você não está na guerra das orações, mas da mesma maneira, por causa da comunhão, intercedemos uns pelos outros. P, nós agradamos-nos uns aos outros. Talvez você não entendias antes, pensa nisso antes. Deixa que olhamos isto na Romanos 15, 1. Agradando uns aos outros. Diz em Romanos 15, 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. A comunhão, a comunhão não é somente que, eu isso somente desejo e tudo bem vai para mim. No verso 2, portanto, cada um de nós agrade seu próximo no que é bom para edificação. Essa é a comunhão de que estamos a falar. Você perdoa e suporta, edificas, amas, eleva, observa, adverte, observa, ajuda, intercede e agrada um ao outro. Assim que pensamos da comunhão com os santos, o F, não há medo. Comunhão em inglês é fellowship. Então estamos a decifrar na língua inglesa. Então, a comunicação do amor e da misericórdia de Deus não é somente livremente. F, não há medo. A, I, não há inveja. L, não há mentira um ao outro. L, somos todos transparentes. Por causa da comunhão, não há mentira, não há perda. L, não há opressão na comunhão. Não lutamos uns com os outros, não há contendas quando há verdadeira comunhão. E também não há mentiras. Alguém pode dizer alguma coisa acerca da vida dele, não há intrigas. Te diz alguma coisa acerca, dizer que, olha, tens que orar por mim, minha irmã, porque o meu marido está indo a este caminho, a aquele caminho, e não tomas isto como ponto de oração e ir dizer a outras pessoas. Porque na comunhão não há intrigas. E tudo quanto sabemos de outras pessoas, não procrastinamos isso, não começamos a colocar nas mídias, e sabe que o fulano tal, não há intrigas, não há hipocrisia. Na comunhão, não lidamos uns aos outros de uma forma hipócrita. Como se você lhe ama, mas tem ódio no coração, não há isso. Não há uma vontade pessoal, um sentimento pessoal. Sabe, há algum ódio secreto e também não há, e falamos da comunhão entre os santos, não há medo, não há inveja, não há mentira, não há perda, não há opressão, não há medo, não há intrigas, não há hipocrisia, não há vontade pessoal e não há orgulho. Agora, assim que pensarmos da comunhão com os servos de Deus, falando dos servos de Deus, penso que tens que agora recitar a tua mente, porque algumas vezes quando dizemos pastor, está-se a referir ao GS sempre em todo momento. E deves entender, você tem o pastor local aí no teu distrito, ele é servo de Deus, tem que estar em comunhão com ele. E temos a cidade, temos o grupo de pastores, temos o nosso pastor distrital. Ele está olhando por nós como grupo de pastores, todos os obreiros estão olhando para o grupo de pastores, todos os membros estão olhando para o grupo de pastores, o grupo de pastores naquele grupo. Então, quando referimos o servo de Deus, referimos também a esses líderes sobre nós. E se estamos na região, o missionário da região é o pastor lá, é o pastor sobre toda a região. Por causa disso, ele está a pastorear um governo local. Não somente referimos uma pessoa na igreja, que está sempre sendo referido. Oremos pelo pastor, sim, é bom. Ele é um pastor. De tudo quanto falamos, mas isto aplica-se agora para todos os líderes, nossas irmãs também, nossas mães no Senhor.
E são também pastores nesses lugares de que estamos a falar. Porque são servos do Senhor, são servos do Senhor. Estão vigiando o grupo de pessoas na igreja das crianças. A mesma coisa, os servos de Deus, referimos àqueles que são servos de Deus sobre aquelas pessoas pequeninas, aquelas crianças, na seção do campus, em todas as seções, entre os nossos porteiros, entre a nossa segurança, coro, obreiros a tempo inteiro, que fazem uma e outra coisa. Temos servos de Deus no meio de nós. Quando o Senhor diz é que temos que ter comunhão com os servos de Deus, e porque esta ideia não é clara para muitas pessoas, irei agora ler as Escrituras para que possam entender a comunhão de que estamos a falar. Nós podemos conhecer a coinonia na língua grega. Alguém disse, comunhão significa a unidade, eu vos entendo. Alguém diz, a humildade na comunhão, eu entendo. Tudo isso é verdade. Como é que nós temos os itens da comunhão, que saberemos que estás em comunhão comigo e eu em comunhão contigo, e que o teu líder saiba na tua localidade que a comunhão é isto. F, você segue a ele. Você segue a ele, você segue o líder. Você é um grupo de pastores que disse, é um servo de Deus. Neste grupo, talvez você nunca teve nenhuma relação com ele, nem conhece o padrão da vida dele. Você nem conhece o seu entendimento, você não conhece a sua expectativa, então não pode dizer que estás em comunhão com ele. Pode ficar aqui no púlpito, ensinar, mas você não sabe o que ele quer, não sabe o que ele deseja para seguir. Você segue aquele líder, esse é o princípio daquela comunhão. Estamos a olhar isto, Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, lendo o verso 7. Diz, lembrai-vos dos que têm governo sobre vós. Não está a falar do GS, está a falar dos servos de Deus. Temos muitos deles aqui, no plural. Lembrai-vos dos que apacentam, que vos têm falado a palavra de Deus, os quais a fé imitai, considerando a sua maneira de viver. Você não conhece a sua fidelidade, a sua fé. Você não conhece a sua fidelidade da palavra de Deus, a palavra de Deus. Você não sabe, nunca ouviu o testemunho dele. Como que terás a comunhão com ele? Não há comunhão. Somente falamos que estamos em comunhão juntos. F, seguimos os servos de Deus. E estima-os. Estamos a olhar 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Estou lendo o verso 12 e 13. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais não é somente o GS, para que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que me digam, e que os tenhais em grande estima. Estimai-os, os servos de Deus, grandissimamente. E se você estima alguém, não vai lhe rebaixar, não vai brincar com ele, não fará alguma coisa que irá lhe provocar ou impedir o seu ministério. Você estima eles, ele ama eles. É algo prático. Nos diz no verso 13, e que os tenhas em grande estima e amor por causa da sua obra para entre vós. Tende paz entre eles. Então, temos que segui-los, temos que estimá-los. Essa é a comunhão com os líderes, amamos a eles. Isso é a comunhão com os líderes e aprendemos deles. O líder está em pé para pregar. O líder está em pé para dizer alguma coisa. Não fechamos nossa Bíblia a dizer, quando o dia se vier, agora irei escutá-lo. Este não tem nenhuma coisa para me ensinar. Este é o líder. E se dissemos que estamos em comunhão com nossos líderes, temos comunhão com os servos de Deus, temos que aprender deles. Eu sei que estão a aprender deles, e somente estou fazendo ilustração. Tenho aprendizes aqui hoje, continuarão aprendendo em nome de Jesus. Nunca despreza nenhum líder, você nunca despreza os servos de Deus. Alguns dos servos de Deus são mais evangelísticos do que professores.
Alguns servos de Deus são mais professores do que evangelistas. Alguns servos de Deus são mais pastores do que o professor. Há dons diferentes. São dons diferentes, mas a palavra de Deus diz, temos que aprender deles. Algumas vezes, se o líder não pode estar a falar, somente fica quieto, aprenda a sua humildade, aprenda a sua conduta, a conduta de vida, aprenda da sabedoria dele, sua sabedoria. Algumas vezes o líder fica envelhecido e assim que envelhece não anda tão rápido como você corre. Você deve entender, ele já tem experiência, uma experiência profunda, ele já passou por muitas coisas da vida, então escuta a ele no púlpito, você vai a ele quando traz o conselho, você pode aprender, é hora que vocês vão aprender. Filipenses 4, estou lendo aqui 9. Em Filipenses 4, estou lendo o verso 9. Diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Pensava que haverá um bom amém. Aprendemos dos servos de Deus e obedecemos os servos de Deus. Será uma pena se algum dos servos de Deus, falando a ti, dizer, este é o que deves fazer, e vimos das escrituras dizer, não, até que eu ouça do fulano de tal, até que eu ouça o homem lá em cima. Quanto ao líder aí, quanto ao servo de Deus aí, Paulo não era realmente um apóstolo. O Paulo não era o único líder na igreja primitiva. Havia também outros líderes e tinham que escutar os servos de Deus e temos que obedecê-los. Estamos a olhar Hebreus 13, estou lendo 7. Hebreus, capítulo 13, estou lendo o verso 7. 17 diz, qual é a primeira palavra aí? Não estou a ouvir o meu povo. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso vos não seria útil. Então, temos que obedecer os nossos líderes, nossos servos de Deus. Essa é a comissão de que estamos a falar. Na comunhão, seguimos a eles. Na comunhão, estimamos-los. Na comunhão, amamos a eles. Na comunhão, aprendemos deles. Na comunhão, obedecemos a eles. Na comunhão, andamos como eles. Andamos com eles. Significa, é o movimento e fazendo progresso como eles. Nunca dizemos, não entendemos. Ele corre muito rápido, deixa que continue a orar, correr, eu não posso. Por que dizes, por que você tem que ir vagaroso, tens que apanhá-lo, andar com ele? Filipenses 3, estou lendo o verso 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, é verdade que Deus me chamou para ser líder e tem sido um líder para o povo. Ele mostrou um exemplo e agora diz, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, ele mostrou um exemplo. Por isso que os líderes estão lá, os servos de Deus estão lá, tendo comunhão com eles, significa que andamos como eles. Defendemos a eles, nós defendemos os líderes. E se um servo de Deus tem um desafio, ajudamos. É um grande líder, é um grande homem da fé, ele pode orar, ele é um grande homem da fé, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Ele é o grande homem que tem experiência, não temos que lhe suportar, não podemos ficar com ele, não podemos defendê-lo, ele pode defender-se. Aquele homem, aquela mulher, a mulher de Deus, ela pode se defender. Isso não é comunhão verdadeira. Quando lhe deixamos solitário, lhe deixamos com problemas, e lhe deixamos com todos os desafios, comunhão significa que nós suportamos a eles. Veja o que o apóstolo Paulo diz, 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, estou lendo aqui o verso 16. 2 Timóteo 4, 16. Diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Podemos falar. Ele esperava que alguém viesse
e estivesse com ele ali, alguém vai estar comigo aqui. E quando as coisas começam a pensar, estou passando desafios, estou correndo de um lado para o outro, pregando aqui, pregando ali, em todos os cantos, e nenhuma dessas pessoas me defendeu. Diz, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Eu oro a Deus para que não será tarde para tomar conta de nós, para defender, que o Senhor te defenderá, estará por ti em nome de Jesus. Que isso lhes não, para me fortalecer, para que pessoas viriam, sabe, ele tinha sido, por causa daquilo que estava fazendo na pregação da palavra de Deus, não lhe defenderam, mas ele deu graças a Deus, o Senhor me amparou. F, o que diz o F? Estou a recomeçar. F, seguimos a eles. I, o que é isso? L, o que é isso? L, o outro L. O, o que é? W, e S. H, temos que honrá-los, honramos a eles. Você, quando honras alguém, não estará falando da sua esposa de uma forma interrogativa, falas de alguém, não falará dos seus filhos de uma forma interrogativa. Se honras alguém, a líder de mulheres, a serva de Deus, sendo uma mulher, não irás falar dela e acerca de qualquer que seja o que pertence a ela de uma forma interrogativa, porque amamos e nós honramos-las. Deixe-me que eu vos diga isso. Não estou a falar de coisa errada para ninguém, mas temos crianças na igreja. Agora, aqui está o líder. Ele despendeu toda a sua vida a nos servir. Ele deixou tudo nos serviu. Agora, seu filho vai se casar e vem ao pai e diz, sim, vi a vontade de Deus e o pai e a mãe, que são também líderes na igreja, são tão muito bons que não querem se envolver nisso. Dizem, olha, vai pelo processo da igreja e chega a comitê de casamento, e não podemos pensar que você pensa que sendo filha do pastor, sendo filho do pastor, e então começamos a fazermos perguntas de uma forma interrogativa. Não pensas que como o teu pai é o pregador, é pastor, você vai ter um processo simples aqui, e se alguém alcançar alguma coisa simples aqui, será muito duro para ti. Por favor, não te mande embora da igreja. Não tens simpatia com ele. Não estás a pensar do sacrifício dos seus pais e da mãe. Tens que honrá-los. Temos que honrá-los. Nós temos que sentir com ele. Se o filho for a comitê de casamento, e temos que lhe ajudar. Se fosse o teu filho, não lidaria com ele dessa maneira. Nós temos que olhar para os servos de Deus e temos comunhão com eles. Significa que nós sentimos o que pertence a eles, tudo o que pertence a eles, iremos tomar de uma forma séria. E se tenhas feito um erro antes por causa do descuidado, por causa da nossa comunhão com os líderes, mas hoje as coisas vão mudar. Olha, 1 Timóteo 5, estou lendo, verso 17. 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra. Nós honramos os obreiros, honramos qualquer um, as pessoas que despenderam a sua vida no serviço de Deus, que são líderes, e os servos de Deus, tendo comunhão com eles, significa que dessa maneira lhes chamamos. E se tens chance para falar com eles, eu penso que tudo está bem contigo, penso que estás bem, e se você tem um tempo de conversar com ele, e ver num tempo de desencorajamento, o Josué teve também o seu tempo, Paulo o apóstolo ele disse, teve também seu desafio, e para o Pedro, no seu tempo, na prisão, e os problemas, temos que ter contato com eles e comungar com eles. Disse, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O I informa eles. Informa. Sabe, há pessoas, você está na comunhão, tem que haver informação para cima e para baixo. O seu filho vai se casar, informa os servos de Deus que estão te governando,
Tu sabes, alguma coisa acontece na tua família, há um desafio, qualquer que seja, você viaja para a tua aldeia, para onde quer que viajes, talvez pelo mar, você viaja para algum sítio, informa os servos de Deus que está te governando. Sabe, para que qualquer coisa que acontecer na igreja, informa a igreja. Quando alguma coisa boa acontece, informa a igreja, alguma coisa má, informa. Então, isso vai trazer fruto, vai trazer algum gozo no teu coração. Mas alguma coisa que acontece, você não informa, você está ansioso e alegre, você se beneficia da palavra, as coisas que estás a fazer estão tendo progresso, você não informa ninguém, mas em todo momento que há problemas, alguma coisa anda errada, você corre para ele e diz, pastor, há problema. Penso que você serve a Deus. E eu te digo, você sabe, isto tudo está colapsando, mas quando as coisas eram boas, não há informação, testemunhos, não há informação, alguma coisa encorajadora, não há informação. Só quando as coisas são erradas, há informação. Eu penso que as coisas vão mudar. Serás carregador de boas novas. O carregador de boas novas em nome de Jesus. Uma coisa que não dará aos teus servos de Deus que trabalham sobre ti, alta atenção. Alguma que não lhes dará depressão ou estresse. E sempre virás para compartilhar alguma coisa boa, mesmo que alguma coisa boa aconteça, você informa. E também quando alguma coisa errada acontece, informa. Você não guarda nada. Isso é dos dois lados, a comunicação com o povo de Deus. Estamos a olhar 1 Coríntios 1, estou lendo o verso 11. 1 Coríntios 1. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Própria informação. P, oramos por eles. Oramos por eles. P, preia. Sabe, há algumas pessoas que os líderes são tão fortes, não precisamos de orar por ele. Nosso servo de Deus é tão forte, não oramos por ele. O líder seccional, o líder em várias áreas dos trabalhos são fortes, não precisamos de orar. Mas não, nós precisamos de fazer. 2 Tessalonicenses 3, 1. 2 Tessalonicenses 3, estamos a olhar o verso 1. Irmãos, filhos de Deus, orai por nós. Somos líderes seccionais, somos líderes, orai por nós. Nós fazemos o melhor, as coisas andam bem. Não é que fazemos o melhor para Deus, mas de tudo isso, orai por nós. Irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor tenha o livro trans e seja glorificado, assim como é convosco, para que sejamos livres dos homens maus, dos que não têm fé. Quando olharmos a palavra de Deus, 1. Temos comunhão com o Filho, com o Senhor Jesus Cristo. 2. Temos comunhão com os santos de Deus. 3. Temos comunhão com os servos de Deus. Agora venho dividindo a mensagem por 3 partes. 1. O princípio e a edificação da verdadeira comunhão. O princípio e a edificação da verdadeira comunhão. Ponto número 2. O vínculo contra. Há vínculos, tal como disse na palavra de Deus, concernente à comunhão. Há bloqueios para a verdadeira comunhão. O vínculo e bloqueios contra a verdadeira comunhão. Número 3. A espinha dorsal e a coragem para na comunhão. A espinha dorsal para a verdadeira comunhão. Número 1. O que diz o número 1? O princípio e a edificação. Você não pode edificar se você não começou. Tem que haver um começo, tem que haver um princípio. O princípio e a edificação da verdadeira comunhão. Olhemos para 1 Coríntios de novo. 1 Coríntios 1. Estou lendo aqui o verso 9. 1 Coríntios 1, verso 9. Diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Diz, é Deus Ele mesmo que nos chamou à comunhão de seu Filho. Por que Ele fez isso? Diz, a palavra do arrependimento. Como é que Ele fez? Enviou-nos pregadores, nos enviou ganhadores de almas, e a palavra quando nos alcançou, e éramos pecadores, reconhecemos que éramos mortos e nos pecados e transgressões. E agora nos arrependemos e clamamos o nome do Senhor e fomos salvos.
E somos trazidos agora na união com Cristo, no relacionamento com Cristo e na comunhão com Cristo. Isso é a salvação. Venho. João, capítulo 17. João, capítulo 17. Estou lendo 17. João 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Agora, o Senhor Jesus Cristo orava pelo povo que foram salvos, orava a eles para serem santificados. Por quê? Para quê? Veja o verso 21. Para que todos sejam um como eu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, ele remove a natureza adâmica, remove a depravidade, a comunhão, traz uma coisa profunda do que era antes. Atos dos Apóstolos 11, Atos dos Apóstolos 11, 15. Atos dos Apóstolos 11, verso 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Esse é o batismo no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Veja, este tempo não é realmente, não havia uma comunhão com Pedro e Cornélio. É como Deus está me completando lá, eu vou para lá, eu vou pregar. E começou a pregar, mas começou a pregar como um pregador visitante. Começou a pregar como um pregador estrangeiro. Começou a pregar como quem veio dos judeus, e esses eram os gentios. Então aquelas pessoas receberam o batismo do Espírito Santo, tudo mudou. Tudo mudou. A comunhão veio, a unidade veio, a comunhão veio. O mesmo dom que recebemos, o mesmo batismo do Espírito que recebemos, Deus concedeu também a estas pessoas a unidade entre elas, a comunhão entre elas. Então, ele voltou aos crentes em Jerusalém. O que é que você fez? Eu cheguei aos gentios, tive comunhão com eles. Disse: sabeis, aquelas pessoas tiveram o mesmo batismo no Espírito Santo. De que estamos a falar? Salvação. Salvação faz-lhes tão profundo. Somente o Espírito Santo, no batismo, lhes traz mais profundo e assegurado junto. E depois disso que aconteceu, agora edifica aquela comunhão. Ele já foi feito, porque fomos salvos, já foi prontamente feito, porque fomos santificados, já foi feito prontamente, porque fomos batizados no Espírito Santo, mas agora edificamos. Em João, capítulo 13, estou lendo 34. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Vos ameis uns aos outros. Vos ameis uns aos outros. Isto não é teórico, é prático. Deixa-me que vos mostre o amor. E você faz aos outros que tu espera que eles façam para ti. Você tens a necessidade que eles também têm. Você não dirás: irei ao pastor, irei ao meu grupo de pastor, tomarei a permissão antes que lhes dê isto que eles querem. E se você eras a pessoa e tens aquela necessidade e outra pessoa tem algo para suprir, você queria que ele viesse e suprir aquela necessidade imediatamente. A mesma coisa, temos que, quando viermos a atender às necessidades de outras pessoas, temos que estar prontos em atender os desafios na vida de outras pessoas. E algumas vezes podemos até sentir um desconforto. Talvez você está cansado, você quer descansar e alguém está batendo à tua porta. Qual é o assunto? Neste tempo, está a bater na minha porta. Que tipo de comunhão agora? Por causa do amor, você vai se levantar, e quando você se levantar, não é como dizer: tá bem, o que é que você quer a esta hora? O que é que você quer a esta hora? Você vira, é como se você é você mesmo. E você quer atenção neste tempo, e alguém estaria muito sério para trazer este irmão, aquele irmão, e você atende a ele. Pode não ser confortável para ti, mas por causa do amor nós faremos. Eu disse: nós faremos. Disse:
para que nos amemos uns outros como eu vos amei. Para que eles também, para que vos ameis. Como é que nos amamos uns aos outros? Como, me digam alto, como Cristo nos amou. Ele sabe que nós podemos fazer, por isso nos diz para fazermos. Você pode fazer. Tu farás. Digo, vocês farão. Ordem 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos e se vos amardes uns aos outros. Amardes uns aos outros. A fundação da verdadeira comunhão é a experiência da salvação genuína. O morto não pode comungar com o vivo. A luz não se pode comungar com as trevas. Demônios não se podem comungar com o Senhor. A humanidade depravada não pode comungar-se com o celestial. Os israelitas não se podem comungar com os cananeus. Os apostatados não podem ter comunhão com os vivos, com os santos. Depois do princípio da comunhão, depois do princípio que fomos chamados para a salvação, para a santificação, para o batismo do Espírito Santo, agora nos movemos e amemos-nos uns aos outros. Estamos a olhar Romanos 12, 10 e 16. No verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Com amor fraternal. Você é fraterno para com. Não seja cruel para outras pessoas. Algumas vezes, a forma como você rebaixa as pessoas é como se eles não são como seres humanos, mas damos-lhes atenção. De uma forma afeiçoada, nós mostramos a atenção a eles e prestamos atenção a eles, às suas necessidades também. É a comunhão de que o Senhor está a falar. E diz, em honra, preferindo-vos uns aos outros. Em honra, preferindo-vos uns aos outros. Veja alguma coisa que aquele irmão, aquela irmã pode fazer, você não pode. Olha alguma coisa que aquele irmão é muito ativo, que você não está sendo ativo. E ele também olha para ti e vê alguma coisa de uma forma boa. E olhando para um ao outro e preferimos-nos. Eu lhe prefiro e eu lhe dou chance. Eu começo em poucas coisas, dois de nós queremos crescer, saímos e batemos as portas. Eu disse, olha, eu irei após ti. Disse, não, eu virei após ti. Então, temos que iremos juntos. Isso é preferir outras pessoas. Há uma oportunidade, há uma chance. Temos que ir para uma missão, por exemplo, em vários grupos. Eu estou disponível, quero ir. Ele também está disponível, quer ir. A única chance que ele tem no seu local de trabalho é este período que pode ir. Diz, meu irmão, você pode ir neste tempo, eu irei no outro tempo. E outro irmão diz, ok, eu penso que você é melhor professor do que eu, e lá precisam de alguém que pode realmente ensinar, e se Deus que te ajuda, eu irei orar contigo, e damos uns aos outros chance, de modo que a obra de Deus possa prosperar em nossa mão juntos em nome de Jesus. Olha, verso 16, diz, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Eu oro a Deus que nos dê tudo o que queremos, para que pela graça de Deus sirvamos-nos uns aos outros. Eu disse, serviremos-nos uns aos outros. Tu pensas de outras pessoas, o que posso fazer para ele, que ele não pode fazer sozinho? O que posso fazer para ela, que sozinha ela não pode fazer? Estamos a olhar Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, somente não useis essa liberdade como ocasião para a carne, mas amai, servai-vos uns aos outros. Com amor, servai-vos uns aos outros. Não irás se sentar em todo momento e outras pessoas te servirem. Há tempo também que devem sentar e vocês lhes servir. Servai-vos uns aos outros. Você nos dá isto, deixa que eu dê isto. Você guarda isto, aquele toma aquela direção, significa que servimos-nos uns aos outros. Ajudamos-nos também uns aos outros. Estamos a olhar Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. Diz,
Efésios 4, 2 e 3. Efésios 4, 2 e 3 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Agora, algumas vezes, pessoas podem fazer coisas que não são normais para nós. Por exemplo, estás na comunhão e fazemos uma pergunta e alguém se levanta e toma o microfone. O professor nem disse que ok, agora podes perguntar, mas ele perdeu a palavra de Deus, ele está ansioso, diz alguma coisa e começamos isso talvez pode não, ele não tem, isso não tem algo significante. Vocês têm que suportar. E outra pergunta vem e o mesmo irmão continua a levantar a sua mão e quando vê, já está, sem chamar, já está pronto lá. Talvez está tão alegre, eu era apostatado, alguma aconteceu antes, mas agora voltei para o Senhor, agora tenho que dar tudo que tenho. Ele esqueceu que o resto de nós temos que servir ao Senhor. Então, aceita ele, deixa que tenha o tempo dele. É tempo dele de ficar alegre e se alegrar e contribuir. Não lhe condena. Não estás a entender. Por que está a fazer aquilo? Não estás a perceber? Temos que suportar. Há coisas que até não podemos concordar, que não são pecaminosas, não significa que o que ele fez neste tempo, isso que ele faz neste tempo. Sabe, alguma vez, talvez fez algum erro, tu sabes que alguém fez alguma coisa, ele veste-se de uma forma, você se admira, como é que ela se veste assim? Como é que ela se veste assim? Como é que ele se veste assim? Não vai para frente dizer, cai, vem para aqui, olha para isso. Eu pensava que você é um líder, não fale assim. O que aconteceu hoje, conversa com ele muito bem, ele vai entender. Não lhe coloca, assim que ela teve aquele tipo de vestimento, temos que suportar-nos uns aos outros. Talvez há algumas peculiaridades de pessoas. Você seja paciente, assim que formos pacientes, o Senhor, há tempo em que o Senhor vai remover essas coisas todas. Mas se não aceitarmos que isso aconteça agora, e também não podemos avançar, dou graças a Deus porque nós avançamos. Nós estamos a avançar. Não vamos aceitar que essas coisas nos preocupem, não vamos a destruir a obra de Deus por causa de pequenas coisas. Olha, no verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar o vínculo da paz. O verso 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia seja tirado de entre vós, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Deus nos dará a graça. Viemos ao ponto número 2, o vínculo e bloqueios contra a verdadeira comunhão. Significa que Deus disse, vínculo. O vínculo é, temos que honrar. Que tipo de honra? Efésios 5, 11. E não comuniquei com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Esse é o vínculo, é o mandato de Deus. Isso é alguma coisa que você diz, não posso. Tens que aceitar tudo, a totalidade da palavra de Deus. E diz, e não comuniquei-vos com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. 1 Coríntios 10, o vínculo que a palavra de Deus diz que Deus ele mesmo colocou entre a comunhão dos filhos de Deus. 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Significa que os descrentes sacrificam, fazem na ignorância, sim. Eles fazem, porque essa é a sua tradição, mas diz o Senhor, nós não podemos ser participantes deles, não podemos compartilhar com eles nesses sacrifícios e as obras infrutíferas. Diz, verso 21,
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Temos que ser muito claros na nossa mente que não encorajamos falsas religiões, não encorajamos a idolatria, não encorajamos os poderes das trevas ou as sociedades das trevas. 1 Coríntios 5, verso 11. Os limites que Deus colocou contra a verdadeira comunhão. Iremos tirar essas coisas do nosso meio. 1 Coríntios 5, verso 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Vejam, o limite aqui. Alguém que se diz irmão, mas vive uma vida apostatada, uma vida pecaminosa, a fornicação, não está arrependido, e nem sente que está a fazer alguma coisa errada, talvez é um idólatra, é um roubador, nos encontramos assim, e se levanta e grita contra outra pessoa, ele destrói alguém, e o porteiro e os líderes tentam lhe calmar, deixa-me sozinho. Então, da forma como ele faz, não há evidência da salvação, a vida daquela pessoa diz, não podemos encorajar esse tipo de pessoas e nem podemos estar em comunhão com tais pessoas. Nos diz em 1 de João, capítulo 1, 1 de João, capítulo 1, verso 5. 1 de João 1, verso 5, diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas algumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E se dissermos que estamos em comunhão com Deus, há pessoas que, quando você tenta lhes corrigir em alguma coisa, e dizem que é você que viu assim, eu sei que estou em comunhão com Deus, e ele está ainda nas trevas. Diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e se andarmos na luz, andarmos direto, olhamos a vida normal cristã, e se há um erro, corrigimos. Se há um descuidado, vamos ao Senhor em oração, e o Senhor nos lava e nos traz de volta ao campo. E diz, isto está bem. Mas se alguém liberadamente anda nas trevas e não vai receber a correção, diz, isso não é bom. Mas se andarmos na luz como eles na luz estão, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele nos limpará. Não vamos permanecer em alguma coisa que é pecaminoso em nome de Jesus. Venho ao Antigo Testamento, 2 de Crônicas 19. 2 de Crônicas 19, estou lendo o verso 2. O limite entre a comunhão verdadeira, que não pode cruzar aquela linha, e dizemos que sermos sentimentais, que temos comunhão com todos em tudo que pode acontecer, em 2 de Crônicas, capítulo 19, 2. E Jeú, filho de Anani, o vidente, esse era o profeta, lhe saiu ao encontro, encontrou Josafate e disse ao rei Josafate: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrece? Veja, as pessoas ímpias, pessoas injustas, pessoas são pecadoras, não porque lhes podemos dar comida, lhes dar água, lhes dar algumas coisas, mas não lhes trazemos a comunhão. Veja, se é meu irmão, se é minha irmã, e o teu exército irá como o exército, e ambos iremos juntos. Não podes tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor o aborrece, por isso virá sobre ti grande ira diante do Senhor. Veio essa ira porque estava em comunhão com Acabe. Você não estará em comunhão com os cananeus, não estarás em comunhão com os jebuseus, não estarás em comunhão com os egípcios. Irás guardar a linha muito clara, e a não ser que se arrependa e venha o Senhor, não terás comunhão com ele. Salmos 94, 20. Salmos 94,
20. Salmos 94, 20. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Há algumas pessoas que destroem a lei do Senhor. Eles dizem, estamos no trono da autoridade e fazem males, e fazem leis para destruir a obra de Deus. Você não estará em comunhão com esse tipo de pessoas. Não importa as consequências que podem causar, porque disse, podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretextos uma lei? Eles estão na lei, eles se ajuntam e contra a alma, a vida do justo, e condenam o sangue inocente. Você não terá comunhão com esse tipo de pessoas em nome de Jesus. O verdadeiro discípulo é uma alma salva. Um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo não pode e não terá comunhão, não vai manter comunhão com nenhum grupo de pessoas, com nenhuma assembleia que está na idolatria. Envolvido no secretismo, significa que um pouco de Bíblia, um pouco de tradição, um pouco de cultismo, não terás comunhão com essas pessoas. E se há pessoas que fazem fornicação, adultério, são hipócritas, são prostitutos com falsa doutrina, ou ocultismo, ou maldade, ou trevas, em qualquer maneira. Deus nos guardará, salvos e sãos, na vontade de Deus, na palavra de Deus, em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. A espinha dorsal e o vínculo da comunhão verdadeira. Como é que temos a comunhão real juntos? A palavra de Deus nos dá entendimento. Quando falamos da espinha dorsal, entendemos que quando o homem está em pé, quando uma mulher está em pé, os ossos que você tem, a força que você tem, as tuas costas, você pode se esticar assim, essa é a espinha dorsal. Se a espinha dorsal não está lá e todas as outras partes estão lá, você não pode ficar em pé. Você não pode andar como um homem real, como um ser humano. Mas quando a espinha dorsal está no lugar, isso é tipo de comunhão. Quando a espinha dorsal está no lugar, então serás capaz de fazer tudo o que você deve fazer. Estamos a olhar Levíticos 6, Levíticos capítulo 6, a espinha dorsal da comunhão. Comunhão na família, essa é a espinha dorsal. No rebanho de Deus, é a espinha dorsal. Comunhão na sociedade, é a espinha dorsal. Espinha dorsal na sociedade, comunhão em qualquer lugar, na igreja local, no grupo de igrejas, no governo local, no estado, comunhão é como a espinha dorsal. Levíticos 6, 2. Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, veja, alguém que tem estado em comunhão com outra, alguém que tem estado na comunhão com o povo de Deus, e agora fez alguma coisa errada na comunhão, ou tomou alguma coisa pela violência, ou enganou o seu vizinho, ou lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas as em que o homem costuma pecar, será pois que por quanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubado que roubou ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido do que achou. No dia da sua transgressão. A mensagem é muito clara aqui. Estás em comunhão, porque confiamos uns aos outros. Você me confia, eu te confio. E irmãs confiam a outras, porque estão na comunhão. Agora, no tempo da tentação, roubaste alguma coisa na comunhão. E o tempo da tentação, fez alguma coisa
e caiu, não ficou em pé de acordo com a palavra de Deus, e é somente comunhão. Se tu tens que guardar a comunhão, aqui está a espinha dorsal, você farás a restituição. As coisas que você roubou, restituirás. A mentira que você falou, vais corrigir a mentira. As coisas que você fez para destruir a comunhão, irás corrigir aquilo. Isso é o Antigo Testamento que nos diz. Agora, isso é a Bíblia, e Jesus disse a mesma coisa em Mateus 5. Em Mateus capítulo 5, estou lendo aqui o verso 23. Sabe, alguém que não quiser fazer isso, não há salvação. Se és salvo, você realmente é filho de Deus, e tens que e roubaste alguma coisa, se apostatou e fizeste alguma coisa que não podia ter feito, você farás a correção, farás a restituição, e se tens a graça, será feito. E se não fizeres, porque não há graça, não queres ouvir da correção, não queres ouvir da restituição, você não quer ouvir da justiça, porque não há graça. E se a graça de Deus está aí, você vai orar e Deus vai te conceder, vai te perdoar, e as coisas são diferentes agora, não terás uma consciência de continuar a fazer isso. Então farás a restituição. Mateus 5, verso 23. Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, talvez pode ser que és uma mulher e tens que oferecer alguma coisa para cantar ao Senhor, e lembra-te que a tua comunhão em casa não é boa, o teu marido não está satisfeito, não está, e a igreja não sabe que é esta mulher. E se a mulher souber desta mulher, nem lhe aceitaria ficar ali a cantar. Você vai corrigir com o teu marido esse assunto, terás a humildade, irás ter o coração tender, e irás ao homem dizer que desculpa por causa disso. Não sei o que aconteceu comigo para fazer isso. E tudo é resolvido, agora podes continuar e oferecer o teu dom. Mas há pessoas que trabalham de qualquer maneira, fazem de qualquer maneira, agem de qualquer maneira, e nem sabem se alguém está ofendido, e se alguém é injuriado, e continuam a fazer coisas malignas do que eles fazem, e ele diz que não importa, esse é o meu dom, é a minha habilidade, e não quer, e quando você diz que eu vou oferecer, isso não é cristianismo. Na comunhão, corrigimos tudo o que está errado, e então fazemos a restituição. De novo, é de ler o verso 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembras de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e oferece a tua oferta. Restituição é necessária. Lucas 17, estou lendo 2, Lucas 17, 3, diz: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-o. Veja aí, diz na nossa comunhão, relacionamento uns com os outros, pode haver ofensa contra o irmão, contra a irmã. E diz, repreende-o. E se teu irmão pecar contra ti, não guarda a malícia. Não guarda isso contigo. Eu não vou falar, e se eu falar agora, não vai me entender. Eu vai pensar que eu estou a murmurar. Vai pensar que eu tenho problema. Isso está sempre a falar, está sempre a murmurar. Não me importa, eu vou me calar. Não faça isso. Disse, se tens que guardar a comunhão, aqui está a espinha dorsal da comunhão. Disse, repreende-o, diga-o, isso é errado. Diga a ele, como é que você tenha feito isso? Diz que isso não é bom. Diz a ele que o crente não pode agir assim. Diga a ele, você me ofendeu. Não poder ter feito isso para mim. Diz, e se ele se arrepender, as pessoas quando falamos do perdão, e se não entender a espinha dorsal da comunhão, o que significa o perdão? É que alguém fez alguma coisa errada, eu já lhe perdoei, não há arrependimento, diz que eu perdoei, não há arrependimento, continua a fazer a mesma coisa, eu perdoo. Isso não é a Bíblia. Olha o que Jesus Cristo disse, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E diz, verso 4, e se pecar contra ti, me diga 7 vezes no dia, e me diga o que vem a seguir, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me. Isso é importante. Na comunhão tem que haver o arrependimento. Não pode continuar a dizer que pisar nos pés de alguém e dizer, ok, somos cristãos, perdoa-me.
e você chapadeia ele, somos cristãos, perdoa-me. Você lhe engana, somos cristãos, perdoa-me. Você trabalha na empresa, faz algumas coisas não dignas, somos cristãos, somente me perdoa. E você continua a fazer isso em comunhão, isso. Você tem feito algum mal. Diz, quando vier para ti 7 vezes no dia, eu não sei porque que eu estou assim, tens que orar por mim. Eu sou tão triste com isso, não vou falar disso. Eu não poder ter feito isso. Olha o que eu fiz agora. E você ver um arrependimento genuíno, diz ele, então perdoa-lhe. Eu oro a Deus que Deus nos dê entendimento em nome de Jesus. Tiago 5. Tiago capítulo 5, 16. Tiago 5, verso 16. Há pessoas que colocam a ênfase em oração, 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 oração. Veja o verso 16, capítulo 5, 16. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis a oração feita por um justo pode muito nos seus feitos. Veja, olhem aqui, há tempos que tenho observado outras pessoas fazem alguma coisa errada e sabe que você chamou a tua atenção. E assim que chamou a tua atenção, e eles sabem que isto é errado, não é que a Bíblia diz, confessa uns com os outros, depois daquela oração uns pelos outros, ele virá e te diz, pastor, eu preciso de oração, realmente preciso de oração. Tu sabe, eu perguntamos, de que você orou? Diz que eu orou, somente ora por mim, só ora por mim. Ele quer aquela oração para cobrir os males que ele faz, quer a oração que cobre as coisas erradas que ele faz. Ele quer que você deixe de olhar. Não podemos deixar de olhar. Porque ele te ofendeu. Porque não pode entrar no céu sem essa santidade ninguém verá o Senhor. E sabemos que se você foi ao extremo e tu estás cobrindo pela oração, em sempre momento que você faz alguma coisa errada e pensa que alguma coisa pode acontecer para ti e diz, orai por mim. Isso não é a Bíblia. Isso não é a Bíblia. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns pelos outros, depois da confissão e arrependimento, depois orai uns pelos outros, para que sareis. O apóstolo Paulo era tão desculpado pelas Coríntios. Em 2 Coríntios, estou lendo capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Aqui estamos lendo o verso 20. 2 Coríntios 12, o verso 20. Aqui nos diz, no verso 20, porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quererias que, de alguma maneira, haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexerices, orgulhos, tumultos, que, quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram na imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Porque eu vos amo, por isso que eu vos levo a palavra de Deus, razão pela qual eu falo. Ainda que não estão a pagar de volta, é por isso. Eu dou a minha vida. O apóstolo Paulo diz, saber, a comunhão não pode continuar quando eu vier a vós e olhar os que cometeram a fornicação, adultério, qualquer que seja, que não se arrependeram. O arrependimento é importante na comunhão. Olhamos Marcos 9, 50. Marcos 9. Em Marcos 9, 50. O sal é bom, mas quando o sal for insípido, com que se adubará? Com que se adubará? Tendes sal em vós mesmos e, me digam o resto, me digam alto, e tendes paz uns com os outros. A todos mesmos que mantemos a paz de Deus, na Assembleia dos Filhos de Deus, que haja a paz. Romanos 12, estamos a ler verso 18. Romanos 12, 18. Se for possível, antes de ir a Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor.
Portanto, se o teu irmão tiver fome, o que é que deves fazer? Dar-lhe de comer, e se tiver sede, faça o quê? Dar-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, não seja malicioso, não te deixes vencer por mal, não comece a lutar e começar a fazer coisas erradas, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal de que maneira? Com o bom. O Senhor que nos dê a sabedoria. 2 Coríntios 13, estamos lendo o verso 11. 2 Coríntios 13, o verso 11. Quanto? Sede perfeito, sereis perfeito. Sereis perfeito. Não estou a ver o povo lá fora. Sede perfeito. Sede de uma mesma mente. Será que estamos de uma mesma mente? Estamos orando juntos? Andamos na mesma direção? Estamos unidos? Estamos lá prontamente em nome de Jesus. Vivai em paz. E o Deus de amor e paz será convosco. Filipenses 4. Filipenses 4. Estamos lendo 7. Filipenses 4. Estamos olhando o verso 7. No verso 7, diz: e a paz de Deus, olha, a última linha no verso 9. E o Deus da paz, estão a ver isso? No verso 7, a paz de Deus, no verso 9, o Deus da paz. Diz: a paz de Deus seja convosco, a paz de Deus estará convosco, e veremos o que ele diz. Eu vou ler tudo agora. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, isso é o que acontece na comunhão: tudo o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, e tudo o que é amável, e tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Não pensem em coisas negativas, disse. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aquela paz irá passar, que ultrapassa todo o entendimento, o conhecimento, estará no teu coração. Estará no teu coração, estará nos teus filhos, estará na tua igreja local, estará em toda a igreja em conjunto, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Eu pensava que diriam amém. Eu oro a Deus que em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode Deus fazer isso? Fiel é o que vos chamou, o qual também o fará. E fará esta noite. E tudo o que bloqueia a unidade, a comunhão, Ele tirará do nosso coração e na minha família e da minha igreja em nome de Jesus. E o Deus de paz estará convosco, estará com todos nós. Tudo o que precisamos de fazer para que esta paz possa reinar no nosso coração, na nossa vida, Ele fará a partir desta noite, vai começar em nome de Jesus. Fiel é aquele que vos chamou, o qual também o fará. Levantemo-nos e falar com o Senhor em oração. Levemos tudo que aprendemos ao Senhor em oração. O Deus de paz, que nos dê a paz. Leva tudo ao Senhor em oração, para que seja o agente da unidade e agente da comunhão, e a comunhão com os filhos de Deus seja melhor, porque você é parte de nós.